Cara, a gente sabe que o último arco de Jujutsu Kaisen marcou demais porque pegou muita gente de surpresa. Ninguém esperava a morte do grandiosíssimo bruxo, claro, Gojo Satoru. Mas existe grandes possibilidades deles realmente voltar a viver. E é claro que as especulações são imensas e a esperança é a última que morre. Porque muita gente acredita que de fato ainda existe sim uma luz no fim do túnel para Gojo Satoru voltar à vida. Então nesse vídeo a gente vai trazer para vocês aqui quem pode ser a principal, ou melhor dizendo, o principal personagem responsável por trazer esse grande ícone de Jujutsu Kaisen. Então vamos dar um pulinho lá agora pra gente entender. Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo eu quero pedir humildemente para vocês se inscreverem no nosso canal, ative o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todo o nosso lançamento. E claro, a gente merece a sua inscrição, merece o seu like, e se for possível compartilhe nossos vídeos, porque vocês ajudam demais a gente crescer e a gente está indo rumo aí 1000 inscritos graças a vocês, beleza? Então dado nosso recado, então vamos ao que interessa. Jujutsu Kaisen, galera, exatamente, tá chegando e claro que digamos que marcou o último arco, porque ninguém esperava a morte de Gojo Satoru, porque foi uma luta badass, né? Foi uma luta badass contra o Sukuna. Então existe grande possibilidade desse personagem tão casca-grossa e tão carismático e tão amado por muitos voltar. Jujutsu Kaisen está bombando com o seu novo arco atual. A galera tá curtindo as lutas insanas, e uma delas que foi considerada a mais insana foi a morte de Gojo Satoru, que deixou todo mundo de queixo caído. Gojo, um dos personagens mais amados da série, enfrentou o próprio Sukuna no arco de Culling Game. Exatamente isso aí, galera. Foi uma luta muito badass e muito emblemática. A luta foi de tirar, claro, foi de tirar o fôlego. No final o Sukuna levou a melhor de tudo que aconteceu, e de maneira muito chocante. Mas o Gojo tá por um fio, e quem pode fazer a diferença agora é Shoko. Ela mesma, a Shoko, pode fazer a diferença, galera. Então a luta de Gojo contra Sukuna foi um verdadeiro espetáculo. E isso a gente não pode negar. A gente sentia que foi, claro, um grande espetáculo, mas também muita coisa ia desenrolar, porque o desfecho dessa história a gente sabia exatamente o que ia dar. Tá? Até porque a gente sabe que o próprio Sukuna, ele iria se vingar do próprio Yuji por engolir o seu primeiro dedo, e Sukuna jurou vingança, né, com relação a isso e muitas outras coisas que a gente vai trazer nos próximos vídeos. Gojo mostrou que era brabo demais, mas Sukuna jurou vingança. Então veio a batalha em Shibuya, lá em Shibuya, tá? Que GG Akutama trouxe pra gente com muito estilo e muita classe. Exatamente. Então a gente pôde ver uma luta badass entre o Sukuna e o próprio Gojo. Exatamente, galera, foi uma luta insana. Os dois destruíram toda a cidade, porque os caras devastaram tudo com seu poder imenso e colossal. Os dois estavam no mesmo nível. A luta durou um tempão. De fato durou sim, com Gojo e Sukuna no mesmo nível, mas Sukuna teve uma carta na manga. Claro que essa carta na manga veio fazer um diferencial na luta dos dois. O próprio Malgara, e é a técnica das 10 sombras. Com isso ele conseguiu desbancar o infinito de Gojo, e resultando, né, no próprio desfecho que a gente conheceu, que foi a morte do próprio Gojo. E aí a gente, né, ficou naquela sensação: será que é o fim? Será que é o fim do personagem mais amado de Jujutsu Kaisen?
Então, como o corpo de Gojo foi recuperado? Aí é que tá a dúvida. Depois da derrota, Gojo ficou meio que no limbo, tá? Entre a vida e a morte. No mundo real, ele tava praticamente dividido ao meio. E nós fãs, claro, a gente ficou preocupado. Será que é o fim de Gojo Satoru? Será que de fato ali acabou a carreira do melhor bruxo, do bruxo mais consagrado da era moderna de Jujutsu Kaisen? A gente ficou se pensando isso, né? Mas o autor deu, né? Ele teve o privilégio e ele deu esse gelo, tá? A partir desse momento, ele deixou a gente com, sabe, com uma pulga atrás da orelha pra gente especular várias teorias. Então, o próprio criador, ele deu, né? O autor deu esse gelo pra gente. Então a gente ficou especulando muita coisa. Será que Gojo volta? Será que é o fim? Será que Sukuna vai reinar absoluto em Jujutsu Kaisen? Então a gente ficou, né, criando essa expectativa. Então eis que Yui, aquele personagem que a galera, né, conhece muito bem, mostrou o seu poder de teletransporte. E ele pegou ali o corpo do próprio Gojo Satoru. E para quem ele levou? Para quem? Vocês sabem para quem ele levou? Não. Exatamente, para Shoko. Isso foi o que esse personagem Yui acabou fazendo. Levou o corpo do Gojo para a própria Shoko. Não é à toa que Gojo foi parar nas mãos da própria Shoko, tá? Se não tivesse de fato um motivo bem forte por trás disso. E mais que, né, por ressaltar que o próprio Sukuna falava sobre a própria Shoko. Isso aumenta muito as suspeitas de que tá rolando algo grande por trás dos bastidores. Será que existe ali um clima entre a própria Shoko e o próprio Gojo? Será que de fato ali tem um dedo do próprio Sukuna? Será que o Sukuna também tá no meio nesse triângulo amoroso? De fato, eu acho que a gente pode, né, ter essa especulação, mas que a relação entre o próprio Gojo e a própria Shoko são bem, digamos assim, é bem íntima, né? Eles aparentam ser muito mais amigos do que parece. Então, lá nos bastidores rola muito essa especulação. O fato é que ela tem uma carta na manga, tá? Que ainda não foi mostrada pra ninguém. Isso de fato a Shoko não mostrou, galera. Em Jujutsu Kaisen ela ainda não mostrou essa carta. Então ninguém sabe da onde é que ela pode tirar a solução para poder trazer o nosso Gojo de volta, tá? Se ela, se ela jogar na mesa todas essas cartas, existe uma chance imensa, existe uma chance colossal dela trazer o Gojo Satoru de volta. Então, ou seja, Gojo, o bruxão mais poderoso dos tempos modernos, tá? Pode até ter levado uma rasteira da vida. Pode até ter levado uma rasteira brutalmente aí, né, da vida. Mas que a gente sabe que ele é extremamente necessário para o mundo. O bruxão precisa voltar, galera. Mas como é que a própria Shoko vai trazer o Gojo de volta? Com a sua técnica maldita reversa. Então ela pode reverter todo aquele acontecimento. Ela pode trazer o Gojo de volta, revertendo toda aquela situação. E ali, a partir daquele momento, ele começa a se curar por si só. Então, a gente pode presupor aí que a Shoko, ela tem, né, essa carta na manga para poder trazer o bruxo mais querido, né, de Jujutsu Kaisen. E é claro que, na medida que o tempo passa, o próprio Sukuna também vai se tornando muito mais poderoso. E é claro que ninguém esperava a morte do próprio, né, Gojo. E claro, cara, foi surreal a forma como ele morreu. Sabe, ninguém esperava de fato. Apesar que os dois estavam numa batalha equilibrada, tá? De níveis de poderes, sabe, muito acima de qualquer, sabe, de qualquer maldição, de qualquer tipo de feitiçaria. Mas a gente sabe que esses dois, quando entraram na luta, de fato um deles ia acabar morrendo. Mas a gente não esperava que o Gojo Satoru de fato fosse a vítima da vez. E aí o
Sukuna levou a melhor, né, galera? E é claro que a morte do próprio Gojo partiu o coração de muitos fãs. Ninguém esperava, galera. Foi uma repercussão, sabe, universal. Foi uma coisa única. Porque Gojo é de fato o personagem mais querido. Eu acho que é um dos personagens mais queridos dos animes. Então ele tem, sabe, essa reputação carismática, sabe, aquele personagem que cativa, aquele personagem que a gente se engaja com ele e que de fato a gente gosta de ver, sabe, ele em ação. Então aí é que tá, Shoko pode trazer sim o nosso Gojo Satoru de volta. Então vamos torcer para que isso aconteça, né, galera? Que a gente tá esperando, né, essa reviravolta aí, e a gente espera que o Gojo venha aparecer esplendidamente numa, claro, uma entrada muito triunfal, assim como ele gosta de fazer. E o mundo precisa sim de um Gojo Satoru, o bruxão mais badass de Jujutsu Kaisen. Você concorda? Então deixa aí seu like, não saia do vídeo sem se inscrever, que é muito importante, vocês ajudam demais o nosso canal. E a sua presença aqui, cara, só aumenta o nosso hype, porque vocês estão na linha de frente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Fui!